Neste 26º domingo do tempo comum, a Igreja nos convida a contemplar o mistério de Deus, que é graça, e diante desse mistério que nos é revelado, vivermos permanentemente em conversão. Precisamos assumir a prática da justiça que procura viver no presente em direção ao futuro, na presença de Deus. O pecador que se converte consegue alcançar a vida. O justo que se desvia do caminho alcança a morte. Por isso, para Deus, o importante é o justo que está no caminho e o pecador que se converte. De nada adianta ficar recordando o passado infeliz, ou o passado errado, o passado de pecado, porque o que importa é a graça salvadora de Deus. E quem viveu a conversão, alcançou esta graça, converteu-se nesta graça e é por ela sustentado na busca de estar sempre trilhando a estrada certa, caminhando na estrada de Jesus. Nós hoje temos esta parábola dos dois irmãos e é muito importante perceber o círculo de ouvintes desta parábola. Jesus está falando aos sacerdotes e anciãos do povo, aqueles ditos bons, entre aspas, que se consideravam bons, se consideravam justos. Pois bem, Jesus está questionando com essa parábola uma realidade muito comum daquele tempo e também de hoje. A vida de fé, às vezes, é mantida e sustentada por um formalismo religioso. As pessoas aderem à proposta de fé, fazem uma experiência religiosa, praticam os preceitos exteriores, as formalidades religiosas, mas, na verdade, não entregaram o coração a Deus. E dizem fazer as coisas de Deus e não fazem. Dizem ser de Deus, proclamam publicamente serem pessoas de Deus, mas a vida é marcada por atitudes que revelam distanciamento de Deus. No entanto, o verdadeiro serviço a Deus é aquele que é realizado não para aparecer, não para se mostrar, mas na sinceridade, na transparência, que não tem nada o que ocultar, mas que realiza com simplicidade a vontade de Deus. E aí Jesus é bastante contundente quando na parábola, na narrativa da parábola, demonstra que aquele que disse não, mas foi para a vinha, é que realmente realizou a vontade de Deus. E não aquele que formalmente disse sim, mas na prática não foi para a vinha. Todos nós somos convidados para a vinha do Senhor, que é o povo de Deus reunido em nome do Senhor, o novo povo de Deus formado em Jesus. Assim, querido irmão e querida irmã, Jesus nos fala com bastante força. Atentem para viver frequentemente na graça de Deus. E viver na graça de Deus não é dizer que se vive na graça de Deus apenas. É assumir a nossa própria humanidade, reconhecer a nossa vida, as nossas debilidades e fraquezas e nos converter permanentemente a partir da força da graça de Deus. Por isso que Jesus é tão forte quando ele diz: as prostitutas e os pecadores públicos vos precederão. Por quê? Porque
Na verdade, Jesus está diante de um formalismo religioso. E ele reclama o fato de que aqueles que se dizem de Deus e que condenam as prostitutas, eles, na verdade, muitas vezes se dispuseram do serviço da prostituta, que se prostituiu, muitas vezes, para viver. E, no entanto, em algum momento, poderá encontrar a Deus e mudar a vida. O seu passado de prostituição diante do encontro com Deus é absolutamente desnecessário de ser recordado, porque o que importa é o encontro com a graça de Deus e o que a graça realizou nela, o que a graça fez para que ela se convertesse e se colocasse no caminho certo. De nada adianta os bons, os ditos bons, condenarem os pecadores públicos e tantas vezes se beneficiarem das suas corrupções. Apontam o dedo para aquele que é corrupto, mas se beneficia muitas vezes da sua corrupção. Por isso Jesus diz: se esses pecadores públicos se converterem, encontrar o Senhor e colocarem a sua vida no caminho de Deus, eles precederão aqueles que formalmente se dizem de Deus e na prática não praticam as coisas de Deus. Por isso, o que Deus está nos pedindo na liturgia desse domingo é que nós sejamos como o irmão que está fora da parábola e que é o primeiro irmão na vida, aquele que é descrito pela carta de São Paulo aos Filipenses e que nós ouvimos como um verdadeiro hino cristológico. É preciso que nós nos preocupemos uns com os outros e que nos alegremos e festejemos a alegria e a festa do outro e sejamos capazes de considerar sempre o outro mais importante do que nós. Como é difícil isso! Nós é que muitas vezes queremos ser importante, mas a imagem que nós temos do caminho certo de Deus é a imagem do irmão fora da parábola, e que é o Cristo, que não se vangloriou do fato de ser Deus, mas quis inclinar-se, assumir a humanidade e, na condição humana, tornou-se o servidor de todos. Qual é o caminho da graça? Qual é a conversão necessária? A conversão da humildade revelada por Jesus. Que se quisermos ser de Deus, se quisermos estar no caminho do justo, sermos considerados por Deus justos, precisamos ser como o Filho, que humilhou-se e obedeceu até a morte à palavra de Deus. Assim também nós, se quisermos alcançar o coração de Deus, precisamos, na vida, ser como o Filho e viver de forma humilde e simples, dedicados no serviço uns dos outros. Assim é que nós poderemos experimentar a graça e sair da mácula do formalismo religioso tão presente em nossas comunidades para o verdadeiro serviço a Deus. O verdadeiro serviço a Deus é o serviço amoroso, despojado, humilde, que se alegra com o bem do outro, que diz verdadeiramente sim com a vida e que, quando diz sim com os lábios, é porque esta expressão já é reflexo daquilo que se vive na vida.